Você já disse algo que se arrependeu profundamente? Já parou para pensar no impacto que suas palavras podem ter sobre sua vida e a vida dos outros? Hoje vamos descobrir como proteger a nossa boca à luz da palavra de Deus. Imagine que uma palavra dita em um momento de raiva causou um rompimento em um relacionamento importante. Será que há como evitar isso hoje? Com base na Bíblia, vamos aprender como guardar nossa boca e evitar esses momentos de arrependimento. Sabia que a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua? Suas palavras têm um impacto maior do que você imagina. Vamos aprender junto como usá-las com sabedoria. Pesquisas mostram que as palavras negativas têm o dobro de impacto emocional das positivas, o que a Bíblia nos ensina sobre falar de maneira edificante. Essa lição pode transformar sua forma de se comunicar. Se você sente que às vezes suas palavras fogem do controle, esta lição é para você. Deus tem conselhos práticos e poderosos sobre como proteger sua boca e viver em paz com os outros. Estamos estudando a lição número 9 da classe de jovens e o tema da lição é Protegendo a sua boca. O texto principal: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. As palavras têm poder de construir ou desconstruir, trazer paz ou causar conflitos. Quando não cuidamos do que falamos, podemos ferir aqueles ao nosso redor e até prejudicar nossa comunhão com Deus. A Bíblia nos adverte que deveremos conta de toda palavra inútil que pronunciarmos. Em Mateus 12:36, portanto, devemos vigiar constantemente nossa língua, evitando murmurações, fofocas e palavras que não edificam. Não permita que sua boca seja instrumento de divisão ou de pecado. Uma aplicação pessoal. Peça a Deus que guarde seus lábios e lhe dê sabedoria para falar palavras que edificam e fortalecem os outros. Antes de responder ou comentar qualquer coisa, reflita: essa palavra terá glória a Deus, edificará quem a ouvir, será dita com mansidão e amor. Comprometa-se a ser um exemplo de temperança, trazendo harmonia e paz com suas palavras. Lembrando que uma fala cheia de graça e sabedoria reflete o caráter de Cristo em sua vida. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro é mostrar as diferenças entre a boca do tolo e do sábio. O segundo objetivo é conhecer as características da linguagem de uma pessoa tola. E o terceiro objetivo, conscientizar da necessidade de se proteger a língua. O texto bíblico se encontra em Provérbios, capítulo 10, versículo 11 ao 14, capítulo 15, versículo 1 ao 4, e o versículo 7, o versículo 14, e o capítulo 17, versículo 27 e 28. Essa leitura é considerada como uma leitura quebrada. Eu aconselho a todos a ler os capítulos todos para que venham entender a lição. Uma advertência: a Bíblia nos ensina que a boca do justo é manancial de vida, enquanto a do ímpio é fonte de destruição. Provérbios 10:11. Palavras precipitadas, carregadas de ira ou perversidade, podem causar danos irreparáveis, como quebrantar o espírito ou inflamar contendas. Deus, que tudo vê, Provérbios 15:3, julgará tanto as palavras quanto as intenções do coração. Portanto, é imprescindível vigiar o que falamos, evitando sermos instrumentos de destruição, como os tolos descritos em Provérbios. Uma aplicação pessoal: busque falar apenas o que é útil, saudável e edificante. Antes de responder, pergunte a si mesmo: minhas palavras refletem sabedoria e amor? Estão adornadas de mansidão e graça? Cultive o hábito de reter palavras precipitadas, como nos ensina Provérbios 17, 27 a 28. Pois o silêncio pode ser mais sábio que as palavras sem propósito. Clame ao Espírito Santo para guiar sua língua, transformando-a em um manancial de vida para glorificar Deus e abençoar aqueles ao seu redor. Uma introdução. Nesta lição estudaremos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de maneira que usamos a nossa boca. O que dizemos para outra pessoa diz muito do que nós somos. Por isso que a Bíblia dá muita importância à forma que devemos falar com o outro. Sim, há grandes ensinamentos bíblicos que visam nos ensinar a como proceder com a nossa língua. Por meio dela, podemos abençoar e edificar a vida dos que se encontram ao nosso redor. Mas também podemos trazer prejuízos irreparáveis, inclusive a nós mesmos. Que Deus nos dê sabedoria para falarmos em seu nome. Ponto 1. A boca do sábio e a boca do tolo. Subtópico 1. O modo de falar do sábio
e do fato de entendimento. Uma advertência: a diferença entre o sábio e o tolo está na maneira como usam suas palavras. Enquanto o sábio promove vida, paz e perdão, o tolo deixa que a sua língua seja instrumento de discórdia e destruição. Um discurso indisciplinado pode incendiar relacionamentos e situações, causando grande dano. Como alerta Tiago 3,6, devemos estar atentos ao que falamos, pois nossas palavras têm consequências eternas. Não permita que sua boca se torne uma ferramenta para o mal. Uma aplicação pessoal: busque ter atitudes de um sábio ao falar, que suas palavras sejam disciplinadas, repletas de graça e paz, de promover a paz. Seja pronto para ouvir e tardio para falar, tolerando ofensas e perdoando aqueles que lhe fazem mal, como nos ensina Provérbios 10,12. Peça a Deus que molde seu coração e sua língua para que, em vez de confusão, suas palavras sejam um reflexo do caráter de Cristo, trazendo vidas e edificação aos que o cercam. Subtópico 2. Os que os lábios falam e o coração busca. Uma advertência: Deus contempla tanto os maus quanto os bons, observando até mesmo a maneira como usamos nossa língua. Uma palavra branda e sábia pode desviar o furor e trazer paz, mas a língua cheia de ira e insensatez do tolo provoca conflitos e destruição. Devemos ter cuidado, pois nossa língua reflete o estado do coração. Um coração indiferente à sabedoria produzirá tolice, enquanto o coração que busca a sabedoria derramará palavras que edificam. Não permita que sua boca seja um canal de tolice ou tortuosidades. Uma aplicação pessoal: lembre-se de que suas palavras são um reflexo do seu coração. Busque a sabedoria divina, permitindo que Deus molde seu interior para que suas palavras sejam repletas de bom senso, humildade e graça. Pratique o hábito de falar com mansidão e amor, mesmo diante de situações difíceis, lembrando que uma resposta branda pode desviar o furor. Provérbios 15:1. Peça a Deus para ser consciente da presença dele em cada conversa e use sua língua para trazer paz, conhecimento e edificação às pessoas ao seu redor. Subtópico 3. É possível controlar a língua? Uma advertência: o controle da língua é uma marca de sabedoria e disciplina espiritual. O provérbio nos ensina que reter as palavras demonstra um espírito precioso e manso. Provérbios 17:27. A falta de controle sobre a fala pode gerar conflitos, destruição e até mesmo afastar as pessoas de Deus. Devemos lembrar que até o tolo é considerado sábio quando se cala. Provérbios 17:28. Não deixe que palavras precipitadas ou fora de lugar prejudiquem seu testemunho e suas relações. Uma aplicação pessoal: pratique o silêncio como forma de sabedoria e autocontrole. Antes de falar, pergunte se suas palavras são necessárias, edificantes e ditas no tempo e lugar adequado. Desenvolva um espírito pacífico, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para falar apenas o que glorifica seu nome e edifica os outros. Lembre-se de que, com a ajuda do Espírito Santo, é possível disciplinar sua língua, transformando-a em instrumento de paz e bênção. Tiago 3, versículo 3-5. Faça da sua fala um reflexo de sabedoria de Cristo. Ponto 2. A linguagem de uma pessoa tola. Subtópico 1. O que a linguagem revela? Uma advertência: a linguagem de uma pessoa reflete o que está em seu coração. A palavra de Deus deixa claro que o que falamos é um retrato do que nosso interior, nossos pensamentos, sentimentos e desejos. Marcos 7, versículo 20-23. Se permitirmos que a incerteza habite em nosso coração, ela será revelada em nossas palavras e ações. Portanto, cuide do seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. E lembre-se de que a insensatez pode destruir não apenas você, mas também os que estão ao seu redor. Uma aplicação pessoal: examine o que sua linguagem revela sobre o seu coração. Peça a Deus que transforme suas emoções, pensamentos e intenções para que suas palavras sejam sempre sábias, bondosas e edificantes. Lembre-se de que até suas expressões não verbais podem refletir o que está dentro de você. Permita que o Espírito Santo molde seu caráter, capacitando você a expressar graça e amor por meio da sua comunicação. Seja alguém cuja fala e atitudes revelem o fruto de um coração guiado
pela sabedoria divina. Subtópico 2. A língua do tolo. Uma advertência. A língua do tolo tem o poder de destruir vidas, ao invés de promover paz, mansidão e prudência. Ela gera violência e insensatez. Tiago descreve a língua como cheia de peçonha mortal. Tiago 3:8. Destacando sua capacidade de causar grande mal às pessoas, se não buscamos a sabedoria do alto, corremos o risco de usar nossa fala de forma maliciosa e prejudicial. Devemos estar atentos, pois uma palavra mal colocada pode gerar feridas profundas e consequências irreparáveis. Uma aplicação pessoal: peça a Deus sabedoria para usar a sua língua como um instrumento de edificação e não de destruição. Examine suas palavras antes de dizê-las. Elas promovem paz ou causam conflitos? Lembre-se de que o Espírito Santo pode ajudá-lo a dominar sua fala e transformá-la em uma fonte de bênção. Pratique o hábito de estimular a mansidão e a insensatez por meio de suas palavras, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que você disser. Seja um agente de cura e edificante nas suas conversas. Top 3. O que acontece quando comunicamos insensatamente? Uma advertência: quando comunicamos insensatamente, corremos o risco de referir e prejudicar os outros. A fala imprudente movida pela cólera ou ira pode causar grandes danos emocionais e espirituais. Jesus alerta que até chamar alguém de louco pode nos tornar réus do juízo. Mateus 5:22. Por meio da palavra, podemos criar um ambiente de violência, tristeza e destruição. Portanto, devemos ter cuidado com nossas palavras, pois elas têm o poder de construir ou destruir vidas. Uma aplicação pessoal: reflita sobre como suas palavras afetam aqueles que estão ao seu redor. Peça a Deus que torne suas palavras mais amáveis e edificantes, e que o Espírito Santo o ajude a falar com sabedoria e temperança. Lembre-se de que nossas palavras têm o poder de curar e machucar, de levar ou derrubar. Siga o conselho de Paulo em Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Que suas palavras sejam sempre uma fonte de paz, edificação e bênção para os outros. Ponto 3. Protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Subtópico 1. A fala do sábio. Uma advertência: em uma sociedade marcada por incoerência, é essencial que nossas palavras e ações estejam alinhadas. Falar uma coisa e fazer outra, ou pensar uma coisa e sentir outra, demonstra desorganização e falta de integridade. A verdadeira sabedoria cristã exige que a nossa fala seja coerente com nossas atitudes. Não basta apenas falar sobre o que é certo, é preciso viver de acordo com o que dizemos. O exemplo de Cristo nos ensina que a autoridade vem da prática do que se prega. Uma aplicação pessoal: examine sua vida e perceba que suas palavras refletem suas atitudes e ações. Peça a Deus para que Ele lhe conceda sabedoria para ser coerente em tudo o que faz, alinhando o seu falar e agir com os princípios do Evangelho. Lembre-se de que, para ser reconhecido como sábio, não basta falar com virtude, mas viver de acordo com a que se prega. Que sua vida seja um reflexo da sabedoria que vem de Deus, um exemplo claro de integridade e coerência. Subtópico 2. A relação entre falar e ouvir no sábio. Uma advertência: falar sem ouvir pode gerar desentendimento e conflitos. Em uma sociedade de constante distração, muitos falam sem realmente escutar, o que resulta em interpretações equivocadas e falhas na comunicação. A sabedoria exige não apenas que falemos, mas que também saibamos ouvir ativamente, com humildade e intenção de compreender. Falar sem ouvir pode prejudicar a qualidade das relações e impedir um entendimento pleno das situações. Uma aplicação pessoal: pratique a escuta ativa em suas interações diárias. Antes de se apressar para falar, busque primeiro compreender o que a outra pessoa está tentando comunicar. Isso exige paciência, humildade e atenção. Ao fazer isso, você não só evita mal entendimentos, mas também demonstra respeito e consideração pelo outro. Peça a Deus sabedoria para ser tardio em falar, pronto para ouvir, e lento para se irar, promovendo assim uma comunicação mais clara e edificante. Subtópico 3. A fala e o agir do sábio. Uma advertência: ter um discurso correto não é suficiente se nossas ações não correspondem a eles. Podemos falar o que é santo e justo, mas se não vivemos conforme o que pregamos, corremos o risco de sermos hipócritas, como Jesus advertiu em Mateus 23.
A coerência entre palavras e ações é essencial para uma vida cristã autêntica. Uma aplicação pessoal: busque viver de acordo com as palavras que você fala. Não se contente em apenas falar o que é certo, mas procure praticar no seu dia a dia os princípios que você ensina. Que sua fala sejam sempre acompanhadas de ações que comprovem sua sinceridade. Ao falar com mansidão e temperança, lembre-se de que as suas atitudes devem refletir essas virtudes. Peça a Deus sabedoria para ser um exemplo vivo daquilo que você proclama, para que suas palavras e ações glorifiquem o Senhor. Conclusão: na lição desta semana estudamos a respeito da proteção da boca. Vimos que a boca fala o que o coração está cheio. Os que se mostram tolos na sua linguagem também se apresentam ao público de maneira insensata, desgovernada e insensíveis. Os que buscam a sabedoria do alto devem ter cuidado com as linguagens, buscando sempre glorificar o Senhor em tudo. A maneira que falamos revela o que pensamos, sentimos e desejamos. Você que ficou até aqui e aprendeu como controlar a língua, eu te convido a compartilhar esta lição. Deixe seu like, comente. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima aula. Deus os abençoe grandemente.